Dizem que se um casal tiver 7 filhos homens, o mais velho deverá batizar o caçula. Caso contrário, o 7º varão estará condenado a vagar pela noite à procura de sangue. As lendas sempre surgem com o tempo. A cada batida do relógio conta-se -1, -2, -3, para chegar à hora da transformação. Juca sempre foi um trabalhador normal, mas esconde um terrível segredo. Uma vez por mês, exatamente na semana da lua cheia, ele passa uma semana inteira fora de casa. Juca recebe uma carta anônima de uma mulher secreta que diz que ele é o único homem capaz de fazer aquilo que ela precisa. Quando sua mulher o questiona, ele diz que é um trabalho extra, mas ela sabe que desde garoto ele sai e passa essa semana fora de casa. Mulheres, não importa quantas vezes você diga que está tudo bem, ela sempre desconfia de algo. Por que ele sempre sai essa semana? Por que durante a lua cheia? Por que ele não aceita o terço de prata que eu ofereci? Uma carta anônima em uma mão feminina significa muitas coisas, mas a primeira de todas elas é uma atitude desesperada. Ela resolve descobrir por si mesma onde seu marido passa as noites da semana em que ele dorme fora de casa. Que ele esconde algo, ela sabe, só que ela supõe da forma errada. E sai atrás dele, sem imaginar o que há na escuridão. Por que o rapaz da venda do seu Manuel estava tão nervoso é algo que até agora João está se questionando. João é um entregador novo na cidade de Joanópolis. Todos os outros entregadores da venda do São Manuel sabem que na semana da lua cheia jamais podem fazer entregas após o momento em que escurece. Juca foi ríspido e expulsou logo o entregador. Mesmo sem compreender nada, João aproveita que escureceu para jantar e dar uma descansada. Por volta das 11h30, ele continua caminho para o seu novo destino. João é conhecido por ser destemido e por isso, após uma informação estranha no restaurante, resolve se certificar de encontrar o atalho que os moradores locais tanto têm medo. Moça, Oi? como é que eu faço para chegar em São Paulo? Fácil. Já tem que retornar aqui, ó, frente ao portão dessa fábrica, voltar, é uns 30 quilômetros mais ou menos. O senhor volta todo pra lá. Aqui não consigo cortar caminho? Ah, moço, corta bastante caminho, mas ninguém passa nessa estrada depois que escurece, não. Após comprovado o temor dos cidadãos locais, João resolve insistir e encontrar o atalho. Afinal, o que ele poderia encontrar de tão perigoso em um lugar tão remoto? O monstro, a besta, a fera. O que era exatamente, João até hoje não sabe. Ele só sabe que naquele momento ele se deparou com algo pior do que o medo. Ele se deparou com o desconhecido. Passado o momento do nervosismo, João deu meia volta, telefonou para a delegacia e voltou pelo caminho mais longo para o seu destino final. Não vão foram as últimas palavras de Jerônimo antes que sua filha e seu genro cruzassem a porta. Renata e André, filha e genro de Jerônimo, tinham um filho recém-nascido. Um compadre da cidade havia morrido e eles combinaram de ir ao velório deixando a criança com o avô. O avô não gostou da ideia, afinal, como ele mesmo dizia, recém-nascido em noites de lua cheia atrai lobisomem.
Filha e genro não deram atenção à superstição do velho. Jerônimo então passou a noite com os olhos e ouvidos bem abertos. Em determinado momento, um som atraiu sua atenção, como de algum animal raspando por baixo da porta. Ao ver que se tratava do cachorro da casa, respirou aliviado. Em meio às sombras, só teve tempo de pegar um pau para se defender. Em meio à agonia, Jerônimo só se lembra que conseguiu imobilizar o estranho animal com pauladas na cabeça. Trancando então a estranha criatura no quarto de ferramentas ao fundo da casa, Jerônimo então pôde se certificar do que se tratava, embora em meia escuridão ele só pudesse pronunciar um único nome: lobisomem. Dá licença? Chegando à delegacia, Jerônimo tentou falar diretamente com o delegado. A secretária que o atendeu, porém, disse que o delegado não estava se sentindo muito bem essa manhã e por isso ele teria que ser atendido por outra pessoa, no caso, o cabo Alfredo, que estava disponível. Embora parecesse e de fato estivesse livre, o cabo Alfredo deu pouca atenção ao caso do Sr. Jerônimo. O Sr. Jerônimo diversas vezes repetiu e repetiu que havia sido atacado por um animal estranho e que acreditava ele se tratar de um lobisomem. O cabo Alfredo assistiu e ouviu a tudo que o Sr. Jerônimo disse. No entanto, era claro e visível o tom de ironia com o qual o cabo Alfredo falava. Diversas vezes debochou do Sr. Jerônimo perguntando quantos metros media o seu lobisomem. Relutante, mas sem opção, o cabo Alfredo teve que acompanhar o Sr. Jerônimo até o local onde estava presa a estranha criatura. No momento exato em que chegaram, no entanto, puderam perceber que a criatura havia se soltado. E não apenas isso, a criatura havia se soltado sem violência, abrindo o cadeado com a chave. Os sinais de agressividade e ataque eram claros, embora em nenhum momento isso pudesse provar de que a criatura se tratava de um ser metade homem, metade animal. Embora se condenasse a ficar calado por se considerar um homem ignorante, Jerônimo, no entanto, pôde perceber que o cabo tinha um semblante de alguém que sabia mais do que parecia. Jerônimo ainda tentou insistir que o cabo abrisse uma investigação ou então procurasse por indícios na área, mas o cabo foi relutante quando avisou o seu Jerônimo. Haviam duas opções para o seu Jerônimo. Na primeira, ele poderia simplesmente esquecer tudo o que aconteceu e ler menos histórias infantis em livros. Na segunda opção, o delegado seria avisado e seria aberto um caso. No entanto, o seu Jerônimo deveria responder por apreensão e cativeiro de animal, uma vez que haviam provas suficientes de que um animal havia estado preso nos fundos de sua casa e o Ibama considera isso crime ambiental. Jerônimo, percebendo que não havia como ganhar essa discussão, resolveu então ficar calado, pedindo ao cabo desculpas por ter atrapalhado pelo seu tempo e informando que isso nunca mais se repetiria, mesmo que aparecesse outro lobisomem. Benedita, mulher de Juca, foi conversar pessoalmente com o delegado, informando de que estava desconfiada de que seu marido estava traindo.
Embora Benedita soubesse que isso não competia à autoridade policial do delegado, ela sabia que os dois eram amigos desde a infância. Ela informou como seguiu o marido em meio ao mato, como não conseguiu encontrar sua trilha, ficou com medo e voltou para casa, e no caminho cruzou com um animal estranho que acreditou ser um lobisomem. O delegado, para tranquilizá-la, disse que não existia essa história de lobisomem. Mas secretamente o delegado, o delegado, sei que o lobisomem realmente existe. E por medida de segurança, pedi para que o Juca saísse da cidade, para que a cidade então dormisse uma noite mais tranquila. Só que eu sei que Juca não é o lobisomem. O verdadeiro lobisomem é o seu amigo de infância, que desde que era garoto ele cuida. Ele segue o amigo nas noites de lua cheia, para deixar que ele não fira ninguém, e a esposa do amigo lhe mandou a carta agradecendo por fazer o que nenhum homem faria. Foi ele quem libertou o amigo quando o seu Jerônimo o prendeu dentro da grade. Foi ele que recusou o terço de prata da esposa para não ferir o amigo. E como eu sei, eu sou o lobisomem.